boa noite. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu quero falar para vocês sobre um tema muito polêmico. Quero falar para vocês sobre o nosso adversário. Quero falar um pouco para vocês sobre Satanás. Satanás é um inimigo que não pode ser negligenciado, digamos assim. Eu observo as pessoas dizendo assim: vou dar uma bicuda na cara do cão. Tá repreendido em nome de Jesus. O diabo tá derrotado. Mas aí você olha para a vida da pessoa que fala isso. Essa pessoa tá presa ao pecado, tá presa à pornografia, tá presa à mentira. Não consegue se firmar na palavra, não consegue obedecer o evangelho. Tem vários pecados que ela tenta encobertar, tenta encobrir. Mas ela sabe no fundo do coração dela que ela não tem vivido o evangelho como Jesus mandou. Meus irmãos, muitas pessoas estão tratando o diabo como algo ridículo, como algo fácil de se vencer. E eu estava meditando aqui na minha casa agora, e eu fiquei pensando assim: Satanás, ele não pode ser dito que ele é um inimigo fraco, porque Satanás não é fraco. O próprio Deus disse isso: não ignorei os seus ardis, os seus estratagemas. Não ignorei os seus ardis. Satanás era um anjo, é um anjo que conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu a seguirem a ele. O que é 1/3? Para os irmãos que têm um pouco de dificuldade de entender, 1/3 significa a terça parte, ou seja, vamos supor que você tem 100 pessoas. Satanás conseguiu convencer 33, ou seja, de 100, 33,3 ou 33 seguiram Satanás e negaram a Deus. Isso na glória de Deus. Isso diante do Deus Altíssimo, diante do trono do Senhor. Diante do trono de Deus, no céu, na glória, Satanás com seus ardis, suas artimanhas, seus estratagemas, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu a negarem o Deus Altíssimo, nosso Criador, o Pai de Cristo. Então eu fico vendo as pessoas dizendo o seguinte: vou dar uma bicuda na cara do cão. Satanás está repreendido em nome de Jesus. E não é assim que você vence o diabo. O diabo não é um inimigo que você pode dizer que ele é fraco, porque ele não é fraco. Eu não estou exaltando o diabo, não. Estou apenas alertando vocês, porque muitos de vocês pensam que estão vencendo o diabo, mas na verdade vocês estão comendo na mão dele. A prova disso é que você não consegue obedecer o evangelho. Torno a repetir: a prova disso é que você não consegue se firmar na palavra e que as coisas não funcionam na sua vida. Embora você vá para a igreja, embora você leia a Bíblia, você não consegue se firmar na palavra do Senhor. Às vezes a gente precisa seguir aquilo lá que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se a si mesmo. Eu gosto muito dessa palavra, porque essa palavra ela nos chama a reflexão. As pessoas estão zombando do diabo como se o diabo fosse objeto de zombaria. O mundo pertence ao maligno. O mundo pertence ao maligno. Eu não estou exaltando o diabo. Estou apenas alertando vocês que ele é um inimigo muito forte, muito astuto, e não sou eu quem diz isso. Quem disse isso foi Jesus. Não ignorei os seus ardis, as suas estratégias, porque ele está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Então, às vezes, uns pequenos pecados que passam desapercebidos em nossas vidas, eles estão dando brechas ao diabo. Efésios 4:27 ensina: não dei brechas ao diabo. Às vezes a pessoa está tentando se firmar na fé, mas vai lá, toma uma cerveja, fala uma fofoca, fala uma mentira, desvia uma verba, desvia um dinheiro, conta uma mentira, engana, comete o adultério. E aí ela lê a palavra e está na mentira, cometendo adultério. E ela pensa assim no coração dela. Satanás faz ela pensar assim, ó: olha, você está tentando servir a Deus, mas você cai no pecado de vez em quando, porque todo mundo peca. Então é normal você pecar, é normal você ler a palavra de Deus, você está se esforçando. Satanás, ele fala isso. Satanás, ele não defende a santidade. Satanás, ele defende que o pecado é algo natural e que todo mundo peca e que as coisas são assim. Perceba como o diabo é astuto.
O diabo é malandro, ele é esperto. Quem disse isso não fui eu, foi Deus. Torno a repetir, não estou exaltando o diabo. Estou apenas alertando vocês acerca do poder e da inteligência do inimigo. Ardis, ciladas, estratagemas. Satanás é um estrategista. Ele está tramando uma estratégia para te tragar. Você pensa que está dando a bicuda na cara do cão, como dizem por aí, mas eu particularmente nunca dei bicuda na cara do cão. Quando eu expulso o demônio, eu expulso em nome de Jesus, por meio da obediência que eu tenho ao Evangelho, por meio do respeito que eu tenho ao nome de Jesus, por meio da vida santa que eu levo diante do Senhor. O Senhor me chamou para santidade. Sejam santos como eu fui santo, porque aquele que vos chamou é santo. Portanto, sejam santos. Existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. 1 Pedro 1, 15 a 16, Hebreus capítulo 12, está escrito. As pessoas ficam zombando do diabo. Quero dizer para você que as próprias pessoas endemoniadas, elas zombam do diabo, porque o diabo, ele prefere zombar dele mesmo, mas sabendo que o objetivo dele está sendo alcançado. Então, um reino, ele não se divide. Não pode haver diabo contra diabo, nem Jesus contra Jesus. O diabo, ele, se tiver que dizer para você que ele é um fracassado, ele vai dizer para você. O diabo é um fracassado, mas aí ele está com você na mão dele. Você está no pecado, está na mentira e está dizendo que o diabo é fracassado. Se o diabo é fracassado, por que você não vence o diabo? Por que você não está vivendo em santidade? Se o diabo é fracassado, você precisa entender que o seu coração é enganoso. Não há nada mais enganoso do que o coração do homem. Provérbios ensina, Jeremias ensina. Enganoso é o coração. Quem poderá livrar o homem do coração dele? Somente o Senhor, que esquadrinha o coração. Então você sabe no seu íntimo que você não tem vivido o Evangelho, você sabe que você não tem defendido a santidade, você sabe que você tem vivido no erro, na mentira. E ainda assim você pensa que está vencendo o diabo. E essa é a maior prova que o diabo está agindo de forma inteligente na sua vida, fazendo você crer que você vai ser salvo mesmo vivendo no pecado, aonde o próprio Deus disse, em Gálatas capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 6, Apocalipse capítulo 21, que os que cometem as obras da carne, a mentira, é só você abrir a sua Bíblia e conferir. Eles não herdarão o reino dos céus. E o diabo está dizendo para você, olha, é assim, você está acreditando. Se você não buscar a santidade, a perfeição dentro da palavra do Senhor, perceba que eu não estou mandando você ser igual a mim. Eu estou mandando você abrir a sua Bíblia e obedecer o que Deus manda. Porque eu sou um grande pecador, eu sou um grande errado. Eu fui resgatado pelo sangue do Cordeiro. Eu não tenho moral para chegar aqui e dizer, irmãos, sempre fui perfeito, nunca pequei. Sou perfeito, irmãos. Não, pelo contrário, eu era escravo da imoralidade. Eu era escravo da mentira, eu enganava mulheres. Eu saía, bebia, brincava, falava besteira, contava piadinha, ficava vendo vídeo pornográfico. Esse era eu antes de conhecer a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ensina que para isso ela serve. Jesus, quando ele dá o exemplo da dracma, dá o exemplo da ovelha, tem 99 ovelhas. Você tem 100 ovelhas. Aí uma se perdeu. A parábola ensina que ele larga as 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida. E eu era essa ovelha perdida. E hoje eu estou aqui chamando você, que talvez seja uma ovelha perdida. Está desgarrada dos caminhos do Senhor, mas o Senhor me levantou para te chamar, porque eu também estava perdido. Deus transformou a minha vida de tal forma que Ele fez tantas maravilhas, me livrou de remédio para dormir, me livrou de remédio para depressão, me livrou de tudo. Colocou alegria no meu coração, colocou santidade na minha vida, colocou a vontade de estudar, vontade de trabalhar, vontade de obedecer o Evangelho, vontade de fazer o que é certo, vontade de fazer o que é justo. Ele transformou a minha vida e Ele quer transformar a sua. Perceba que quem chama você ao arrependimento é um pecador que conhece o pecado. Eu conheço as mentiras, não ganhei nada com isso, a não ser dor, sofrimento. Ninguém gostava de mim no mundo, as pessoas se fingiam. As pessoas puxavam, digamos assim, o meu saco, para que você entenda no bom português. As pessoas mentiam para mim, diziam que eu era o máximo. E eu, inocente, acreditava. Eram elogios de Satanás, tentando me prender nas rédeas do maligno.
Ele é tão astuto que ele vai fazer você se sentir ao máximo, de tal forma que você não consiga enxergar o pecador miserável que você é. Assim era comigo, até o dia que eu comecei a ler a palavra do Senhor, para a honra e glória de Deus, e comecei a transformar a minha vida. Irmãos, Deus está dizendo para você, ou melhor dizendo, nós temos que respeitar o diabo, mas não respeitar com medo. Respeitar no sentido de se manter alerta e vigilante em relação às estratégias que ele levanta na nossa vida, e muitas das vezes nós sequer nos damos conta disso. Então eu acho que é mais importante a gente falar isso. Meus irmãos, para quem não sabe, Jesus falou mais sobre o diabo, sobre o inferno, do que sobre o céu no Novo Testamento. Essa é a maior prova de que o inferno é muito importante para que você tenha conhecimento acerca das obras do diabo. Porque as pessoas estão achando que esse cara só fala do diabo, só fala do diabo. Mas o próprio Jesus falou mais do diabo do que do reino dos céus. Você pode conferir essa informação onde você quiser. Meus amigos, nós não estamos brincando de evangelizar. O inimigo, ele realmente é muito inteligente. E eu quero deixar uma última mensagem para você. Se o diabo é forte e inteligente, e isso eu disse que é verdade, o que vence o diabo é o quê? Ele é mais forte e mais inteligente. Fico muito feliz de poder olhar para minha vida, dar glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus, e perceber que hoje eu não sou mais escravo do diabo. Hoje mesmo eu estava na academia treinando, uma menina começou a rir para mim, menina bonita, começou a rir para mim, e eu pensei assim, Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor livre esse demônio de dentro dessa mulher, porque ela está com uma roupa apertada, rindo para mim, tô com um anel de casado no dedo, e ainda assim, ela tá querendo assunto, tá querendo graça. Eu sei que é o demônio. Provérbios 7 ensina isso. Essas mulheres que se vestem como prostitutas, querendo destruir relacionamentos, casamento. Então perceba como é o capacete da salvação, como é a espada do Espírito. Perceba como é importante você ter a presença de Deus na sua vida, porque a forma como você enxerga a sua vida muda completamente. Antigamente, longe de Deus, eu olharia essa mulher e pensaria, nossa, vou chegar nessa mulher, vou chamá-la para sair, vou trair a minha esposa e vou fazer sexo com essa mulher. E depois vou descartar essa mulher. Porque assim é o pensamento do homem sem Deus. Você que é homem sabe muito bem disso. Se você é mulher e pensa que os homens te amam, mentira, não amam nada. Quem não está em Deus não conhece o amor, é incapaz de amar. O homem só quer sexo, ponto final. O homem é um bicho. É um bicho endemoniado. O homem que não tem Deus é um bicho. Assegura você, porque eu era um bicho. Eu era um bicho. Então você que é mulher, ouça o que eu estou falando. E você que é homem, você sabe muito bem o que eu estou falando. Homem olha a mulher pela beleza física. Um homem sem Jesus. Mas o homem com Deus, Satanás oferece os manjares dele. A gente diz não. O capacete da salvação permite que nós sejamos soldados vigilantes e alertas. Mais forte que o diabo, mais inteligente que o diabo, para resistir ao pecado. Por isso Jesus disse, jovens, vós vencestes o maligno. Alegrai-vos não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. Então a pessoa que ainda não adquiriu o capacete da salvação, a armadura de Deus para lutar contra essas ciladas do diabo, você que ainda está caindo no vício da cerveja, da mentira, da imoralidade sexual, da pornografia, do cigarro, você que está metido em rolos, transferindo dinheiro, roubando dinheiro, você que está em treta querendo matar alguém, você que está armando cilada para alguém, maquinando mal no seu coração, por favor, não pense que Jesus está feliz com você. Não pense isso, não pense. Todo mundo pensa que Jesus está feliz e que Jesus me ama como eu sou, porque todo mundo é pecador. Essa é a maior ardil de Satanás. Essa é a maior enganação do diabo. É fazer você crer que do jeito que você está, Jesus te ama. A palavra diz ao contrário. A palavra diz que o pecador é abominável diante de Deus. 1 Tito, capítulo 16, versículo 16. Portanto, leiam a Bíblia. Não pereçam por falta de conhecimento acerca das Escrituras Sagradas. Jesus te chama ao arrependimento dos pecados. A palavra de Deus ensina, como eu disse anteriormente, se você é uma ovelha desgarrada, Jesus está te chamando agora. Mas você pode negar.
Por isso não endureçais o vosso coração, se acaso ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo de Deus a chamar você ao arrependimento, para que você leia a Bíblia, para que você comece a observar as ciladas do diabo e a vencer as obras da carne. Porque aquele que não vence as obras da carne, as pessoas me perguntam, irmão, eu quero me converter, o que eu faço? Primeiro você lê Atos 2 e Marcos 1,15. Marcos capítulo 1, versículo 15, arrependa-se dos seus pecados. 2 Crônica capítulo 2, versículo 7 e 14, ensina isso. Arrependa-se com o coração sincero, rasgue o seu coração. O livro de Joel também fala sobre isso. E comece a obedecer o Evangelho. O Salmo 119, ele ensina que o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ele não tira a palavra de Deus dos seus olhos. Porque está escrito em Mateus que a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. Aquele que caminha com o Senhor não andará em trevas. Meus irmãos, sem a palavra de Deus, vocês vão morrer. Se vocês não obedecem ao Evangelho, vocês estão mortos. Se você não pratica o que Deus mandou, você está morto. Se você não está se santificando, você está morto. Se você não está ajudando ao pobre, ao necessitado, você está morto. Se você está com a ganância, com a avareza, se você está com a mentira, com a imoralidade sexual, pornografia, cigarro, cerveja, você está morto. Jesus te chama para a vida. Somente os guerreiros vencerão Satanás. Somente os guerreiros, os heróis, os anjos de Deus, como ensina o Salmo 103, é que vencem Satanás porque fazem a vontade de Deus. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do meu Pai. Deus, querido Pai, obrigado por me chamar um pecador inútil, um pecador vagabundo, Senhor, que envergonhava o seu nome dia e noite, meu Pai. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim, Pai. Escravo da pornografia, escravo da brincadeira, escravo da imoralidade sexual, Pai. Obrigado por transformar minha vida e permitir que a minha boca hoje possa abençoar os meus irmãos em todo o mundo, porque tem gente de todo mundo ouvindo essa mensagem. Se você está no pecado, tenha certeza que Deus pode transformar a sua vida e que não interessa o pecado que você cometeu. Deus te chama ao arrependimento porque Ele te ama e Ele quer te ensinar a amar. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nosso telefone no WhatsApp para que você receba estudos bíblicos e pregações é 021 981 71 9616. 021 981 71 9616. A Rádio Jesus Não Mente é um sucesso. Em menos de uma semana temos mais de 4.000 visitas. Incrível. A obra é de Deus, verdadeiramente é de Deus. Nós tínhamos uma página no Facebook com 1.150.000 pessoas e a página foi banida. Por quê? Porque pregamos o Evangelho verdadeiro e as pessoas denunciaram porque não aguentaram. 2 Timóteo capítulo 3 e 4 ensina que isso aconteceria. Marcos 13 ensina, para nós é motivo de honra e glória ser odiado por amor à defesa da verdade. Você pode baixar o nosso aplicativo entrando em www.jesusnaumente.net. Baixe o nosso aplicativo para Android ou para iPhone, não interessa. Se você tem o iOS, né, do iPhone, você entra na Apple Store e baixa lá Rádio Jesus Não Mente. Entrando no site jesusnaumente.net, você vai ver que tem um ícone no canto superior direito e você vai poder clicar ali no íconezinho da Android ou da Apple e baixar o nosso aplicativo para que você ouça pregações 24 horas por dia, para que a palavra de Deus impregne no seu coração, entre na sua alma e arranque todo o espírito, toda a hoste maligna que porventura está sobre a sua vida, porque vai ter que sair. Se houver algum demônio dentro de você, eu te asseguro em nome de Jesus que vai sair. Se você ouvir a palavra do Senhor e praticar, o demônio vai sair da sua vida, eu te asseguro em nome de Jesus. Não tenha dúvida disso, eu asseguro que a sua vida será transformada. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, temos mais de 400 pregações, então só não aprende realmente quem não quer. Queridos, eu convido vocês a transmitir essa mensagem adiante para todos os seus contatos. Se você está participando de algum grupo no WhatsApp, coloca o nosso número 021 981 71 9616. Nós sempre estamos transmitindo mensagens para o máximo de grupos que nós pudermos. Nós temos mais de 250 grupos que nós estamos participando e nós queremos crescer muito mais porque nós realmente temos transmitido mensagem para cada grupo, porque nós consideramos cada alma muito importante para os olhos de Deus. Então é isso. Arrependa-se dos seus pecados, obedeça ao Evangelho e que Deus te abençoe em nome de Jesus.